Último bloco do Calei de hoje, que está falando sobre a Tropicália. Ainda está tempo de você participar com a gente. Bom, e já que estamos falando em participação, dá uma olhada na mensagem que chegou para você fazer parte de um grupo muito especial. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Você também pode participar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Entre agora mesmo no site que aparece na sua tela e faça uma doação. Se você preferir, compre produtos super bacanas na vitrine solidária. Você estará colaborando com os projetos da Arquidiocese de BH que beneficiam mais de 50 mil pessoas. Bom, como eu disse, né, no bloco passado, tá rolando essa exposição super bacana lá no Loyola. A gente foi lá para conversar com alguns alunos da escola, a gente quis saber deles o que eles acham desse tema, o que eles pensam, né? O que falta atualmente relacionado à Tropicália na música nacional. Vamos ver? As pessoas não terem medo de se expressar, porque na ditadura elas eram reprimidas. E hoje, muitas vezes, elas têm medo de, tipo, eu tenho uma opinião sobre o governo, mas às vezes eu sou criticada pela própria sociedade, não é nem pelo governo. E aí elas precisam ter uma mente mais aberta para poder se expressar mais e melhor. Essa é exatamente uma das diferenças do período da Tropicália para esse. As pessoas meio que agora estão se deixando levar, vamos dizer assim. Elas não se preocupam tanto em querer criticar. Elas estão meio acomodadas, sabe? As artes realmente seriam uma ótima alternativa se a gente quisesse mudar todas as situações que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas pensam na arte como a última opção, sabe? E para um país que, tipo, demorou tanto tempo para ter uma cultura própria, para ter um estilo, suas músicas, artes, forma de expressão, como a capoeira ou qualquer coisa do tipo, tipo assim, esse esquecimento das artes originais, assim, que vieram de antigamente, tipo, que tem um passado, é ruim para a sociedade, porque a gente vai perdendo aquela base que forma a população e o que nós somos hoje. Muito bacana, gostei das opiniões. E, gente, que massa, essa exposição que está lá no Loyola vai estar no dia do show Tropicália 50 anos no Teatro Bradesco, dia 21 de julho. Isso, não é isso? Exatamente. Nós tocamos lá no Loyola na abertura dos eventos e aí fizemos essa parceria com o pessoal. Sim. E a exposição vai Legal estar lá. a iniciativa da escola, né? Quero saber de vocês todos se os artistas hoje eles estão se posicionando sobre política ou se posicionavam mais na época da Tropicália, por exemplo. De modo geral, eu creio que quando os tempos se acaloram em termos políticos, existe uma exigência maior de que os artistas se posicionem. Eu acho que tem assim uma tradição no Brasil da arte enquanto uma linguagem, uma ferramenta política, assim. Então, eu acho que percebo que de alguns, não tantos anos para cá, talvez 4, 3 anos para cá, isso tenha retomado, pelo menos em termos de posicionamento dos artistas. Acho que falta ainda em termos de grande volume isso ser traduzido em produção artística de fato. Mas a gente consegue ver em alguns filmes, em algumas canções, eu acho que isso está voltando em voga. E a gente vê vários artistas, assim, aquela coisa que a gente estava conversando de política comportamental e não partidária, assim, vários artistas falando dessas questões de gênero e vários artistas transexuais surgindo e tendo mais voz e levantando bandeiras, assim, não necessariamente político-partidárias, né? Mas também, mas não só, né? Eu acho que é um momento assim que as pessoas estão falando bastante, os artistas novos que estão surgindo falam bastante de política. Eu acho importante isso, os artistas novos. Às vezes a discussão política não está no mainstream, ou seja, né, naqueles artistas que estão lá no topo da mídia, mas ele está dentro da discussão aí dos artistas subalternos, dos artistas, né, que trazem essa voz mais periférica, né? Exatamente.
Vamos ver mais um VT de um aluno lá do Loyola, que ele deu a opinião dele sobre o esquecimento. Será que se a gente começa a usar muita coisa de fora, a gente esquece da nossa cultura? Vamos ver? Os jovens de hoje em dia, alguns adotarem outros tipos musicais e artísticos, como rap, funk, pop, rock, e isso levou a... não é um desinteresse, mas é como se fosse um esquecimento sobre o que realmente fazia parte da cultura deles, principalmente no Brasil. Porque o Brasil, normalmente agora, a gente adotou um estilo musical e artístico mais americano. Então, se a gente fosse olhar pelo lado das raízes mesmo, a Tropicália seria tipo a música e a arte brasileira. Além disso, para a gente mostrar para gerações futuras que o que realmente nós fomos e queremos e devemos ser. Valeu, muito obrigado pela sua opinião. Curti. Já que você citou o funk, quero falar de um assunto interessante aqui, que é... O Caetano Veloso, ele fez um documentário, participou, na verdade, deu uma entrevista para a BBC de Londres, em dezembro de 2015. Na época, ele deu uma declaração que saiu na imprensa e todo mundo ficou um pouco assim, impressionado. Ele falou assim que o funk é a nova Tropicália, né? Por que ele falou isso? Ele falou assim, olha, eu fui ver um show da Anitta, da funkeira, é muito boa, muito afinada. O funk no Brasil hoje é uma coisa totalmente brasileira. As letras às vezes são obscenas, ligadas ao narcotráfico, à bandidagem, mas elas estão cada vez mais criativas. O funk começou importando Miami Bass para as festas, depois eles compuseram suas próprias músicas, colocaram uma batida que vem da Umbanda e do Maculelê. Então o funk hoje seria a Tropicália. Eu reescrevi, entre aspas, o que ele falou, mas basicamente é isso. Gente, o funk é a nova Tropicália ou é injusto? Olha, eu acho que o Caetano, ele continua com algumas certas atitudes da Tropicália até hoje, né? Que é essa questão da provocação. Ele é um grande provocador, né? Gravou o Tapinha Não Dói. Mas essa questão do funk, eu acredito que tem vários elementos do funk, né, que realmente são próximos da Tropicália, dessa estética Tropicália. Por exemplo, a questão da colagem, né? Pegar uma referência, né, pode ser até musical, a base de uma música, que é comum também no hip hop, né, e utilizar na sonoridade funk. A gente, por exemplo, pode citar aqui o Delano, né, que é um rapaz aí do funk, né, e passa também pelo hip hop aqui de Belo Horizonte. Ele mescla samba com funk, né? Outra questão é a questão do corpo também, né, que é uma característica da Tropicália, né? Eu acho assim, um outro elemento que a gente poderia puxar, porque tá certo, acho que o Caetano é um provocador, mas já que ele fez a provocação, né, acho que faz a gente pensar, tira um pouco a gente do lugar comum, porque tem um lado do funk que, de uma maneira geral, a elite intelectual, a elite cultural, vai menosprezar e vai taxar como de muito mau gosto, e um dos componentes que a Tropicália trabalhou tanto foi exatamente a noção de mau gosto, que é a própria noção de cultura, o que é alta cultura, o que é baixa cultura. A Tropicália vai misturar essas coisas para, no final, repensar a própria cultura. E a questão do funk é porque hoje, se nos anos 90, principalmente, talvez o rap tenha sido uma expressão musical muito forte das periferias, hoje certamente é o funk. E a Tropicália vai falar muito a respeito de cultura popular e na fonte, vai querer beber da fonte. Então, assim, quando tem um disco da Gal Costa que ela grava, uma das faixas é um funk. Sim. Então, assim, acho que o Caetano falou isso um pouco para despertar um certo interesse em um gênero que é taxado de uma maneira um pouco comum, um lugar comum, assim. Pois é, guardados os cuidados que nós devemos ter com o caetanês, com as frases e slogans, não, o funk não é a nova Tropicália, mas vamos destrinchar essa frase e tentar entender o que há de verdade nela. Porque se a Tropicália nos legou esse gesto crítico de assumir a heterogeneidade como conceito, e nós temos o funk, um gênero, como o Davi destacou, marginalizado, que reclama para si legitimidade em meio a esse domínio do bom gosto, há sim um gesto tropicalista nessa reivindicação do funk como manifestação legítima. Muito claro. Isso. E tem uma coisa que eu acho interessante, é que
Hoje, a gente olhando para trás e vendo a Tropicália com todo o reconhecimento que ela já conquistou e depois de... Nós estamos falando de 50 anos. A gente vê como uma coisa já, digamos assim, absorvida e digerida e já considerado alta cultura. Mas, na época, existia muito questionamento em cima e muitas dúvidas dos próprios artistas. Você vê, o Gilberto Gil participou da marcha contra a guitarra lá, depois ele pôs os Mutantes no palco tocando guitarra com ele. Bom. E se você lê as entrevistas, só rapidinho, sim? Se você lê as entrevistas dele da época, ele fala que ele tinha muita dúvida quanto àquele gesto. Ele falava assim, eu não tenho certeza se eu devo fazer isso, mas eu sinto que é necessário, eu posso estar errado. Tem uma ele confiou no Caetano. Caetano como mentor intelectual da Tropicália. Então, conversa muito boa, mas chegou ao fim. Chegou ao fim. Mas foi bacana demais conhecer mais a Tropicália. Carlos e todos vocês, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo da TV Horizonte. Valeu demais. Vamos encerrar com música tropicalista? Lá. Sim, sim. Obrigado alegria, pela alegria. Presença, viu? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bombay, Brigitte, Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor.